Obrigado você que nos assiste, obrigado você que nos ouve aí pelos canais do Conselho Regional de Odontologia, como também da ASCOP, Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina. Ambas as instituições promovem este encontro, este podcast temático, falando das campanhas recentes, da campanha de prevenção do câncer de cabeça e de pescoço, que foi agora no mês de julho. Estamos em agosto de 2025, mas agora aqui reunidos nesta mesa de debates e mesa de discussões para falar de um tema importantíssimo que é o câncer de boca. Obviamente, o câncer de boca ele pode assustar, mas ele também tem suas soluções, tem suas saídas positivas e nós vamos desmistificar e trazer informações relevantes aí para a vida, não importa a sua idade. Né? Você papai, você mamãe, você pessoa de idade mais avançada, mais experiente, tem que saber porque é algo recorrente e muito importante que a gente fale desse assunto. Pois bem, depois desse episódio especial, esse tema sério, vou trazer aqui dessa parte introdutória um indicador divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde junto ao CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas, sediado aqui em Florianópolis, um dado relevante, que em 2025, somente nos 4 primeiros meses, registrou o aumento, superou 50% os atendimentos do ano anterior, ou seja, em Florianópolis, no CEPOM, teve 539 pacientes atendidos em 2024 dentro desta área da saúde bucal, né, do câncer de boca. E apenas em janeiro a abril de 2025 já registrou 283 atendimentos. Esses números demonstram que é urgente e necessário falarmos desse assunto. Mas para falarmos, e nesta conversa temos a presença de 3 pessoas especialistas e convidadas, sendo 2 delas cirurgiãs dentistas, e uma delas é especialista em odontologia também bucal, e uma terapeuta ocupacional, que vai nos contar o papel da reabilitação e da qualidade de vida dos pacientes em tratamento também. Que o câncer bucal, que é o nosso foco, afeta lábios, estruturas de boca, como as gengivas, as bochechas, o céu da boca, a língua, principalmente as suas laterais, mas a gente vai introduzir isso, tema, né, para ser debatido. E a região sob essa língua. Aqui, à minha frente, doutora Gabriela Bubniak, terapeuta ocupacional. Bom dia. Obrigado, doutora, por sua presença. Ao lado da doutora Gabriela, a doutora Angélica Reinheimer, cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem. Agradeço o convite. Obrigado. E aqui ao meu lado, doutora Adriana Wolff, cirurgiã dentista e periodontista. Acertei, doutora. Sim, bom dia a todos. E obrigada por aceitarem o convite, nosso convite, CRO e ASCOP. Obrigado. Então vamos apresentar, eu quero colocar isso à mesa já para a gente apresentar o que é o câncer de boca. Eu fiz a minha leitura aqui do texto introdutório, mas o que a gente pode contextualizar? O que é o câncer de boca? Doutora Gabriela. Doutora Angélica, por favor. O câncer de boca, ele é uma neoplasia maligna que acomete várias estruturas da boca. Então, a gente pode citar o câncer que acomete as mucosas, que é o mais comum, que acomete a língua, a região embaixo da língua, nas laterais, como você comentou. Mas também engloba cânceres que envolvem glândulas salivares, que envolvem o tecido ósseo. Então, existe uma gama muito grande de cânceres de boca. Embora o mais comum seja o carcinoma de células escamosas, que envolve, então, as mucosas e que tem mais repercussão clínica, né? E envolve todo um tratamento difícil, porque normalmente a gente diagnostica de forma tardia, envolve sequelas, e a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso, né? Então, a doutora colocou a do diagnóstico que muitas vezes é tardio. Sim. E quanto antes for detectado, eu acredito, melhora as chances de sucesso nesse tratamento. É um problema ainda recorrente, doutora Adriana, das pessoas não saberem o que é e como detectar? Sim, é por isso que a gente orienta os pacientes a consultarem periodicamente o cirurgião dentista, não só para remover problemas dos dentes, né? Mas naquele momento é a hora de investigar, do cirurgião dentista fazer uma investigação, olhar, inclusive o paciente como um todo, não só ter uma visão interna da boca, né? A gente procura ter um olhar do paciente como um todo e fazer os encaminhamentos devidos, necessários. Não olhar somente o atendimento lá junto ao cirurgião dentista como um atendimento periódico de limpeza, meramente estético. Problemas maiores podem estar ali. E é o cirurgião dentista o principal responsável pela essa detecção, doutora Angélica?
Sim, nós como cirurgiões dentistas, nós temos a responsabilidade, o papel de observar aquilo que o paciente não consegue ver. Então, muitas vezes, até o paciente fazendo um autoexame, ele consegue identificar uma alteração ou outra, mas por não fazer isso rotineiramente, né, que é o dentista que faz isso, às vezes ele vê algo, mas ele não entende que aquilo pode ser ruim, pode ser perigoso, né? Então, é papel, sim, do cirurgião dentista fazer uma avaliação detalhada, um exame físico detalhado, para poder identificar qualquer alteração. Então, é o que a doutora Adriana comentou. O cirurgião dentista mesmo, ele tem que observar a boca do paciente muito além dos dentes. Tem que fazer um exame físico detalhado. E caso o próprio cirurgião dentista identifique algo que ele não consiga diagnosticar, ele tem que saber encaminhar para um especialista na área, que é o estomatologista. Para que esse paciente, de fato, tenha um diagnóstico precoce, né? Porque o diagnóstico tardio, ele vai impactar em uma pior qualidade de vida e mais sequelas no tratamento. E só um dado importante, quando a gente fala, né, diagnóstico precoce, diagnóstico tardio, né? O diagnóstico precoce, ele tem chances, assim, de mais de 90% de sobrevida em 5 anos. Uau! Ele tem uma taxa de cura alta. Mas, quando feito o câncer de boca diagnosticado de forma tardia, essa sobrevida em 5 anos, ela cai para 50%. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente precisa dar uma atenção, todos os cirurgiões dentistas precisam dar uma atenção especial para todos os pacientes, e especialmente aqueles que estão no grupo de risco, especialmente tabagistas. Então, o paciente tabagista, ele precisa de um acompanhamento muito próximo para identificar qualquer alteração que possa se tornar um câncer. A gente não quer diagnosticar o câncer de boca, a gente quer diagnosticar a lesão precursora, o que vem antes do câncer de boca, para que esse paciente não chegue a ter um câncer de boca. Então, é por aí que a gente tem que trabalhar. Inclusive, o fumante, ele pode perder o osso que segura os dentes também, né? Não só o risco do câncer, né? Mas o fato de perder os dentes pela perda do osso próprio, osso alveolar, que segura os dentes no lugar. O dente perde a sustentação. Então, sustentação ele não vai possuir a carga dentária porque o suporte, a estrutura lá embaixo, ela é inexistente. Muitas vezes não perde por cárie, mas perde por sustentação, periodonto de sustentação. Então, o poder de ataque ali do tabaco, né, do consumo de cigarros, ele é destrutivo. As próprias toxinas são facilitadores, são fatores desencadeantes, não são a causa propriamente dita, mas são fatores que propiciam a ação das bactérias a agirem a provocar essa perda óssea. Ele pode ser tratado, ele é um fator de risco? É um fator de risco. O principal, né, de fumar. Mas quais são esses sinais e os sintomas aí que a gente pode compartilhar para quem está nos ouvindo, que a pessoa pode sentir? Olha, eu preciso observar isso em casa, existe o autodiagnóstico, eu posso ter, né, alguns elementos que dão algumas pistas que eu disse, olha, preciso agora procurar um especialista para investigar. O paciente precisa observar, vai lá na frente do espelho, afasta a língua, observa as laterais da língua, se existe alguma placa branca, uma placa vermelha, uma mancha avermelhada, alguma ferida, alguma úlcera que não cicatriza. Então, basicamente, esse tipo de lesão. Para saber se isso é normal ou não, sempre observa se do lado oposto também existe. Então, se existe, a chance de ser uma estrutura normal é maior. Se só tem de um lado, atenção, né? Se essa lesão, essa placa não sai dentro de um período aí de 15, 20 dias, é importante procurar ajuda. Mais do que a gente saber os elementos e de que forma que vai se prevenir, mas uma vez que foi diagnosticado, né? Existe o problema. Como é que a gente trata? E eu vou agora apontar aqui para a doutora Gabriela do que é o papel do terapeuta ocupacional nesse tratamento, nessa recuperação, neste conforto. E por que não o encaminhamento também para uma cura, né? Todo um conjunto aí estabelecido para que se tenha uma recuperação plena ou, no mínimo, um alívio dos sintomas. Quando a gente fala do câncer, não só o câncer de boca, qualquer câncer, ele tem um impacto
na vida do sujeito como um todo. Então, você não consegue tratar uma lesão específica muito localizada, porque aquela pessoa, ela adoece emocionalmente, ela adoece psicologicamente, adoece até religiosamente, às vezes, né? Então, o terapeuta ocupacional, como mais um membro da equipe de reabilitação, ele vai orientar esse paciente a tomar todos os cuidados que ele precisa ter durante o tratamento, né? A gente pulou ali do diagnóstico já para o tratamento, que pode ser só a cirurgia, pode ser a radioterapia coadjuvante com a quimioterapia. Todos esses tratamentos, eles têm impacto no paciente. Impacto social, porque são cirurgias às vezes mutiladoras, então a terapia ocupacional vai trabalhar com essa autoaceitação da sua nova imagem. Se a gente identificar outras dificuldades, o paciente não consegue se alimentar, ele não consegue falar, a gente vai fazer o encaminhamento. É a nutrição, é a fonoaudiologia. E no CEPOM, né, especificamente, é a terapia ocupacional responsável pelo tratamento do tabagismo. Então, se ele não conseguiu parar antes, infelizmente ele desenvolveu a doença, isso não quer dizer que o parar de fumar não vai ainda assim ser saudável e promover uma melhor qualidade de vida durante e pós-tratamento. Então, é a reabilitação em cima da dificuldade que cada pessoa vai trazer ali naquele momento, né? Porque como você acabou de falar, né? O parar de fumar, tem muita gente que acha que parou de fumar, mesmo assim já não adianta mais, porque fumou ao longo da vida toda, né? Mas não, parou de fumar, já vai mudando todo o quadro geral de saúde, né? E contribui para realmente melhorar esse quadro, ajuda, né? Se a gente pensa numa cirurgia, o paciente tabagista, ele tem muito mais risco de complicação pós-cirúrgico do que um paciente não fumante. Então, ele desenvolveu a doença porque ele fumou. Mas ele vai ter que operar? Vamos parar de fumar antes para conseguir ter um melhor resultado. Isso. Ou ele vai fazer uma radioterapia, que é um tratamento que ele acomete muitas mucosas, né? Todos os pacientes em radioterapia de cabeça e pescoço vão ter mucosite em algum grau. Se você somar isso ao tabaco, a chance de uma infecção, a chance de... ou a dificuldade em tratar essas mucosites, elas são muito maiores. Então, sempre há tempo para parar, né? Sempre vai ser positivo para a tua qualidade de vida. Vou trazer um dado interessante, vendo na publicação na página do Conselho Regional de Odontologia, publicada lá no Dia Mundial Sem Tabaco, né? As informações são do Conselho Federal de Odontologia e também dos conselhos regionais, dos 27 conselhos regionais, que o fumo é, sim, a principal causa de câncer na cavidade oral, sendo que 95% dos pacientes acometidos pela doença são fumantes ou ex-fumantes. E outra gravidade numérica, vamos dizer assim, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que 15 mil novos casos de câncer na cavidade oral sejam diagnosticados no Brasil a cada ano no triênio de 2023 a 2025. Tá aí a importância de falar do hábito ruim que é, né, o consumo de cigarros, né, de fumar, e como isso está relacionado diretamente a uma doença que pode sim matar. E esse paciente tabagista, o perfil do nosso paciente de cabeça e pescoço, ou de doença de boca, é um paciente tabagista com associação ao alcoolismo, ao etilismo. Então, isso dificulta muito o cenário, porque é um perfil de paciente que não procura muita unidade de saúde, né? Quando procura, ele já tem uma lesão muito avançada ou algo que né, já está muito óbvio, assim, aquela massa, ou ele está com alguma dor ou com perda óssea evidente já. Então, é um perfil de paciente muito específico. Então, essas campanhas, essa orientação, né, não só para o paciente, mas para os familiares poderem identificar, meu familiar se identifica nesse perfil de paciente que pode desenvolver essas doenças. Então, já fica mais alerta, já procura ajuda com mais precocidade, né? A gente falou aqui dos principais fatores de risco, mas qualquer pessoa pode ser diagnosticada, pode infelizmente ter uma notícia ruim. A partir do momento que ela recebeu, né, a gente fala da prevenção, do diagnóstico precoce, mas quais são os exames de rotina que também a pessoa que nos ouve agora ela pode estabelecer? Muitas vezes
eu vou ao meu dentista, eu tenho a intenção principal de fazer uma higienização, mas eu posso lá cobrar do meu profissional, esse profissional, por favor, né? Dentista, eu quero que você dê uma olhadinha nisso aqui. Como que funciona, né? O paciente vai no dentista e o dentista é a obrigação, né, fazer uma boa avaliação para identificar qualquer lesão suspeita. Identificando uma lesão suspeita, ou de uma alteração pré-maligna, ou já de um câncer, ele faz uma biópsia. Ele tira um pedacinho do tecido, envia para análise histopatológica e aí ele vai ter um diagnóstico, né, de câncer de boca ou não. Daí, a partir daí, sendo diagnosticado com câncer de boca, é feito todo um encaminhamento ou particular, né, ou através do SUS, né, no CEPOM. Aí vai das condições do paciente e da preferência. E doutora Adriana, ia contribuir? Não, e o que eu ia falar, né? A posição da família, a postura da família, né, perante a um diagnóstico, todo mundo fica desesperado, né? Estou com câncer. Então, manter a calma, seguir o passo a passo, pegar o profissional adequado e acolher o paciente também, não piorar a situação. Muitas vezes quem está em volta fica mais estressado até do que o próprio paciente, né? Então, o atendimento humanizado, né? Isso, esse atendimento humanizado de todas as partes e ter calma, ter cautela com o que fala, né? Também. São doenças muito curáveis, né? Hoje em dia tem muito recurso, né? Então, essa informação é importantíssima. São doenças muito curáveis. Então, ou seja, a partir do momento que identificou, não quer dizer que condenou. Não. Quanto antes identificar, melhor. As chances de cura são maiores, né? Obviamente, mais fácil de resolver, né? Então, é isso que a gente busca, né? Mas em qualquer fase, o diagnóstico precisa ser feito e existe tratamento para qualquer fase da doença. Então, algumas com sequelas a mais ou com sequelas a menos, mas é uma doença curável e que existe tratamento e bons tratamentos para isso. E o que a gente pode falar desse papel das equipes que são multidisciplinares, né? A gente está aqui com diferentes profissionais que atuam em momentos distintos ou muitas vezes atuam de maneira complementar, de como é que a gente pode falar a partir do momento seguinte. Olha, eu tinha aquele receio, aquele medinho e eu descobri. Tem um probleminha. Como é que agora eu começo todas essas etapas de como é que encaixa esses trabalhos dessas equipes? Como nós estamos falando de câncer bucal, a boca quem cuida é o cirurgião dentista. Então, começa pelo cirurgião dentista. Né? Aí, ele vai... Se ele não resolve, mas ele diagnosticou, ele vai encaminhar para um estomatologista, que é o especialista nessa área. Né? E daí em diante, a doutora Angélica pode dar a sua contribuição também. Por favor, doutora, só para a gente recapitular. É o estomatologista normalmente que faz a biópsia para obter o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, aí esse paciente ele é encaminhado para um cirurgião de cabeça e pescoço, porque é o médico cirurgião que vai fazer a cirurgia do câncer. Aí ele vai passar, então, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, que vai fazer a cirurgia e vai determinar se esse paciente precisa de terapias adjuvantes, como uma quimioterapia ou radioterapia. Aí vai depender muito do estágio que esse câncer está. E aí, claro, essa atuação multiprofissional é muito importante. Então, ele já vai ser atendido ali por cirurgião dentista, por médico, por fonoaudiólogo, por fisioterapeuta, por terapeuta ocupacional. E ele precisa de todos esses profissionais atuando em conjunto para que ele tenha uma melhor resposta ao tratamento e diminuição dessas sequelas. Eu falo muito em sequelas porque quando a gente fala em boca, é muito comum ter sequelas. Então, muitas vezes você vai remover um pedaço da língua, ou você vai remover uma lesão no céu da boca e você vai ficar com uma comunicação com a cavidade nasal. Então, isso tudo é sequela. E essas sequelas... Em estágio já bem avançado, Exato. né? Porque quando está no início,
diminui muito essa chance. Ou às vezes nem tem, né? Mas é uma doença que pode levar a sequela. Ela pode. E a gente, além da estética, porque a boca é vamos chamar, uma das nossas vitrines, né? Como os olhos, o rosto, sim. Mas é um ponto de entrada também para a parte respiratória, a ventilação. Já algo que gere uma sequela que vai mudar a minha forma de interagir com o mundo e a forma de viver, ela é um aprendizado constante, né? Ela vai interferir na tua alimentação, na tua comunicação. Então, a doença de boca, ela pode ter um impacto em todas as esferas da tua vida. Né? Na tua socialização, porque sendo o nosso rosto uma vitrine, exatamente, muitos problemas de autoestima eles surgem aí de uma cicatriz, de uma, né, da falta dos dentes. E hoje em dia a estética está em voga também, né? Muito valorizada a estética. Eu acho que há muito tempo que na vida do ser humano não esteve tão em alta, né? Hoje nós temos o advento das redes sociais, a exposição, você cria o seu próprio canal, você faz a distribuição da sua própria imagem, né? Você se posiciona. Então, mais do que tudo, né? Não só a questão visível. Eu acho que, como a doutora Gabriela colocou, a gente tem ali a dificuldade de fala. Claro que eu trabalho lá muito da atuação do fonoaudiólogo, mas imagina, a forma de comunicar vai mudar por uma consequência daquilo que poderia ser prevenido ou tratado lá no início. E como é que é feito esse processo de reabilitação, né? De novo, a gente tem também a missão aqui de levar um conforto, desmistificar, né? Porque foi detectado ou você está com medo de ir ao cirurgião dentista para poder ser examinado e identificar possíveis inícios, né? De umas suspeitas de câncer de boca, que você tem que fugir porque lá na frente eu vou ter problemas. Pelo contrário, existem soluções, existem tratamentos e um alto índice de cura, que é o mais importante para a gente dizer. Vamos trazer um pouquinho disso, né? De como foram. E a gente falou dos sinais, falou dos sintomas, dessas observações que devem ser feitas, mas fortalecer essa detecção precoce para que não tenha consequências e, se tiver essas consequências, elas são tratáveis. E não ficar esperando, né? Muitos ficam com medo e vão protelando. Não, melhor não fica. Eu falo assim, né? Os problemas estão aí para a gente resolver, senão eles não existiriam, né? Eu falo brincando. Então, apareceu qualquer dúvida na autoavaliação, vamos procurar o profissional que ajude, vamos procurar ajuda para já resolver o quanto antes e não deixar o problema aumentar. E aí vai de profissional em profissional, isso é cansativo também, né? Então, quanto antes fizer o diagnóstico, vai ser resolvido. Tem muitos casos que eu já peguei, inclusive, a pessoa espera meses para ir procurar ajuda, o negócio já aumentou, aí vai se incomodar muito mais do que se teria ido lá atrás, no tempo, assim que foi. A pessoa espera, né? Vamos dizer, ela espera a situação se agravar, mas é decorrente de receio, doutora? Então ela fica com medo de dizer ou com medo necessariamente de identificar, assim, medo da realidade? Fica com muito medo da realidade e acaba que vai deixando passar o tempo e não resolve, né? E existe uma questão também que essas lesões no início elas não causam dor, então muitas vezes os pacientes não percebem. A lesão está ali se desenvolvendo, mas não é assintomática, não está incomodando, o paciente às vezes nem percebeu. E aí quando percebe, já está num estágio avançado. Isso pode acontecer também. Quando começa a incomodar, aí que vai procurar ajuda. Então, o problema que eu falo assim que o problema maior está aí, porque as piores lesões, geralmente, no início, elas não incomodam e não doem. Não tem sinal e não tem sintoma. Sinal, às vezes, aparece uma manchinha, como a doutora Angélica acabou de falar, né? Uma manchinha na língua, ou uma alteração de coloração ou de volume na gengiva, ou em qualquer mucosa oral, ou na língua, né? Então, a autoavaliação é imprescindível e, na dúvida, já procurar o quanto antes o profissional
melhor indicado, que tem melhor acesso. E o dentista, como nós visitamos regularmente, pelo menos a cada semestre, me corrijam, né? Pelo menos é a periodicidade que eu adoto. Posso média. Levar o puxão de orelha aqui ao vivo, não tem problema não, né? Mas geralmente 2 vezes por ano eu estou lá para fazer a minha avaliação, minha limpeza também, meu complemento. Mas quais são os hábitos saudáveis que a gente pode recomendar aqui para que as pessoas que nos ouvem, né, elas adotem, ou se não, né, de saber que isso melhora a sua qualidade de vida e também ajuda a prevenir doenças como essa que a gente está colocando, que é o câncer de boca. Essa pergunta é muito mais direcionada às colegas que são dentistas, mas me veio aqui agora que um hábito saudável e que a gente não comentou é a prática sexual com proteção. Porque para além do tabagismo, do etilismo, a alimentação inadequada, atualmente a gente tem um número muito grande de jovens, muito jovens, com doenças de boca associadas ao HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, uma prática saudável né, em uma relação sexual usa sempre um preservativo, né, um sexual oral, né? E nesse contexto também é bom lembrar que hoje existe vacina contra o HPV. E a gente considera hoje um fator de risco importante para o câncer, principalmente de orofaringe. E tem aumentado muito os casos de câncer de orofaringe. Então, a doutora Gabriela comentou num ponto bem importante, assim, prevenir através de vacina e de preservativos, e além, né, dos outros fatores de não fumar, não beber, né, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, tudo isso melhora a saúde geral. A higiene. Higiene também. A higiene bucal adequada, com a técnica adequada, que geralmente o cirurgião dentista deveria ensinar, porque muita gente ainda não sabe escovar o dente, deixando a desejar a presença de muita placa, né? Eu percebo, assim, do terço médio para a ponta do dente, muito bem escovado, mas o terço mais gengival dos dentes, geralmente muito acúmulo de placa nas pessoas, placa bacteriana, que é um biofilme, que é tudo que é superfície dura, fica em contato direto com líquidos que ficam umedecidos, forma esse biofilme, e na boca a gente chama de placa bacteriana, né? E ela é da cor do dente, ela não aparece, a gente não sente. Só quando já está muito grossa, muito espessa, né? Fica aquele acúmulo de bactérias nessa placa que vai num raio de aproximadamente 2 milímetros, que para a boca é muita, né? Num raio de 2 milímetros ela alcança a gengiva, jogando ali as bactérias, liberando toxinas, provocando inflamação na gengiva. E a gengiva sendo a proteção maior para o meio interno, para não entrar bactérias, né? Ela tem que estar sempre firmemente aderida ao dente, imóvel, impermeável a antígenos. Então, quando essa placa fica ali, o meio interno fica muito mais passível da entrada dos antígenos ali, e inclusive a traumas, né? Uma placa, depois que ela está estabelecida, eu não consigo removê-la em casa. Eu preciso da ajuda de um dentista. A gente orienta... Com a escovação normal, vamos dizer assim, já se instalou. Escovação em casa, eu acho que eu não consigo nem ver. Por isso que eu falei da técnica, né? Usar a técnica adequada. Eu faço a provocação, doutora, sobre o seguinte: muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Né? O básico do básico, que às vezes não é dito. Porque muitas vezes lá na escola a gente teve essa lição muito quando pequenininho, né? E não teve essa lembrança, e vem criando maus hábitos, uma prática equivocada de não escovar os dentes de uma maneira eficiente. A gente consegue, sem mesmo ilustrar, de demonstrar quanto tempo, a forma de passar, qual o tipo de escova, o uso da fita ou fio dental. Porque quando a gente fala do óbvio, já que a gente trata a situação para o conforto e para a prevenção, é interessante a gente falar de como eu posso, em casa já, do meu dia a dia, construindo esse hábito saudável. Você consegue prevenir, né, que essa placa bacteriana ela calcifique, vire um cálculo, né? Você consegue prevenir, mas a partir do momento que você está com um cálculo, aí é o tártaro, né, comumente chamado de tártaro, aí precisa da atuação profissional mesmo para remover.
Até porque ele é invisível muitas vezes, né? É assim, a placa bacteriana, por isso que a gente orienta a, no mínimo, escovar 3 vezes ao dia, passar o fio dental, porque entre os dentes a escova não alcança, né? Como qualquer superfície. Se você limpa um banheiro, o piso, não é porque tu limpa o piso que a parede vai ficar limpa, né? O dente é mais ou menos assim. Gostei do comparativo. Não é porque você limpa as faces livres, né, que é essa voltada para a bochecha, para os lábios e da língua, que entre eles vai ficar limpo, não vai acontecer. Então, por isso foi inventado o uso do fio dental, que é um meio para remoção mesmo da placa entre os dentes, da placa bacteriana. E se não for removido, aquela gengiva, eu fiz algumas biópsias já, inclusive, de lesões de boca entre as gengivas, não só a periodontite que acomete a gengiva, acomete outros problemas diversos. Então, o fio dental ele é imprescindível o uso concomitantemente à escovação dental, porque senão a gente não considera que os dentes ficaram limpos. E essa placa bacteriana, no intervalo pequeno entre uma higiene bucal e outra, se ela é removida e se desmancha com muito mais facilidade do que se deixar para escovar à noite, entendeu? Acordei, fiz a minha higiene bucal e à noite vou fazer, né? Então, fica mais difícil da pessoa, ela consegue, com bastante presteza, com muita dedicação, consegue, mas é que todo mundo geralmente está com pressa e vai, né? É mais fácil usar a escova de dente porque, né, do que a fita dental ou fio dental, que demora um pouquinho mais de tempo. Mas a periodicidade do uso do fio dental, com curiosidade agora para aperfeiçoar aqui minhas práticas, ela deve acompanhar cada escovação ou ela pode ser praticada, por exemplo, uma vez por dia antes de dormir? Como eu falei anteriormente, o ideal é acompanhar, porque se tu só escovas os dentes, entre os dentes não está sendo higienizado. E o que vai fazer higiene entre os dentes seria o fio dental, né? E não só para remoção de alimentos, mas com a ideia de remoção de placa bacteriana. E para remover esse biofilme entre os dentes, tem que realmente esfregar. Já foram feitas pesquisas e a maneira mais eficaz de remoção de biofilme, de placa bacteriana, é através do fio dental, da remoção mecânica, principalmente. Existem umas escovinhas interdentais que a gente também indica. Enfim, tem todo o instrumental adequado, né? Relacionando essa questão da higiene oral deficiente com o câncer de boca, né? Ótimo. Não existe uma relação direta, né? A má higienização não causa câncer. Mas o que a gente observa é que os pacientes com câncer de boca, em geral, eles têm uma higiene ruim. Por quê? Aquele paciente que higieniza os dentes, higieniza a boca com maior frequência, passa o fio dental direitinho, ele está mais ciente do que está acontecendo. Então, ele consegue também identificar alterações na boca antes. Então, por isso que a gente vê essa relação. Então, quem tem uma pior higiene oral também está mais sujeito, né, a ter câncer de boca. E dentes fraturados, dentes que caíram restauração, quebrou a restauração, a pessoa leva tempo, meses até para ir lá resolver. Então, o câncer de boca, ele pode ser, como vou dizer assim, combatido? Originado também, né, doutora, por trauma constante. Trauma constante de pedaços de restaurações pontiagudas, coisas que vão machucando a boca. Na verdade, não é bem o trauma em si, mas o que ele provoca. O trauma, ele deixa a mucosa mais permeável à ação de agentes carcinogênicos. Então, se você tem um trauma, você tem uma ferida, você acaba perdendo a proteção do epitélio. E aí os agentes, se em conjunto com o trauma, o paciente fuma, o paciente bebe, esses agentes carcinogênicos vão penetrar mais facilmente na mucosa e por isso existe essa relação. O interessante é o seguinte, que a gente falou, claro, dos hábitos, escovar os dentes é algo que a gente aprende desde pequenininho,
Primeiro, por questões estéticas, depois a gente sabe... Não primeiro, não tem ordem de prioridade aqui, né? Da sua importância, né? Porque... agora, algo que pode ser um fator que desencadeia uma preocupação, por exemplo, um mau hálito permanente, ele já pode ser um sinal aí de que eu estou deficitário? São vários motivos. Eu vou falar um pouquinho da minha ossada, que é a periodontia. A doutora Gabriela também pode... Doutora Angélica, desculpa. Isso. Pode dar bastante... Tem uma fala bem abrangente sobre isso também. Mas um dos fatores são a periodontite. Quando ela está mais avançada, você conversa com uma pessoa a uma distância, mas já sente um odor fétido, né, causado pelos agentes que causam e que de resultado, vamos dizer. Esse cheirinho ruim, ele fica permanente aí. Fica ali e causa mau hálito. Né? E dentre vários outros fatores, problemas de estômago. Quer falar alguma coisa? Por favor, eu acho que a principal causa, sem dúvida, são as periodontites que causam mau hálito. Mas a gente observa também pacientes que têm uma predisposição maior a ter saburra lingual, que é um acúmulo de placa em cima da língua. Essas pessoas têm, né, essa predisposição. Pacientes também que têm cásios na garganta, né, que têm infecções na garganta, também têm uma predisposição maior. Então, são principalmente essas situações e que são tratáveis pelo cirurgião dentista. Então, caso o paciente sinta mau hálito, tem que procurar o cirurgião dentista e buscar uma solução através do diagnóstico correto, né, dessa condição dele. O interessante, a doutora falou do acúmulo de placa em cima da língua. A língua também deve ser escovada. Exato, deve ser escovada. E, inclusive, eu recomendo que se use um raspador lingual. Hoje, até se popularizou o raspador lingual, a gente encontra facilmente para comprar em farmácias, né? São raspadores de cobre ou de inox, preferencialmente, né? E eles auxiliam em toda essa higienização bucal, que envolve a escovação, o uso do fio dental. A língua também precisa de uma atenção especial. Então, esses raspadores, eles conseguem eliminar de forma mais eficiente essa saburra que se acumula em cima da língua. Então, meu kit básico de higiene bucal, eu posso contar com a minha escova de dente, minha pasta, o creme dental e também o raspador lingual. E o fio dental. E o fio dental, isso. Então, é interessante para você compor esse seu kit, a sua necessaire, você saber que faz parte desse ciclo, né, de manutenção da sua saúde. Não é somente estética que a gente está falando aqui. A gente está colocando a prevenção da vida. Você precisa se manter saudável. E como você toma banho, como você se alimenta, como você faz as suas necessidades e também, por exemplo, hábitos de atividades físicas, você precisa cuidar da sua boca, né, com toda a sua eficiência, amparado aí por informações fidedignas e também visitando regularmente o cirurgião, o cirurgião dentista, para que você tenha o diagnóstico, se ele existir, ele tenha brevidade. É importante citar essa questão da estética, porque a odontologia tem sido vista muito como estética, né? Pensando em harmonização facial, pensando em facetas de cerâmica, de resina. Então, a odontologia tem sido vista pelos pacientes dessa forma, mas a gente tem que sempre lembrar que a odontologia, ela visa a saúde antes da estética. Então, a odontologia, ela não é para só quando você precisa melhorar o seu sorriso, fazer um clareamento. É para prevenir questões que podem ser graves de saúde. Então, procure o cirurgião dentista para manter a sua saúde bucal e não somente a estética dos seus dentes. E quando a gente fala de câncer, a maioria da população ela pensa no médico, né? Mas o câncer de boca, a maior parte dele é diagnosticada pelo dentista. Exato. Então, nesta esfera especial, o dentista ele é de suma importância, né? Exato. Mais do que a gente pode dizer o seguinte, a gente geralmente procura um profissional de saúde quando está com um problema. Olha, eu estou com uma dor, eu estou com algo que me incomoda, então agora eu vou procurar um médico, vou procurar o dentista, vou procurar fisioterapeuta, né, as diversas áreas que a saúde que é muito vasta. Mas para a prevenção, para a construção do hábito saudável, ele precisa de prática, é o dia a dia. Todo dia fazer um pouquinho, ter a informação correta, onde encontrar as informações pertinentes a isso. Gostariam de passar
Vamos dar algumas referências aqui para a gente anunciar? Por exemplo, eu tenho a página do Conselho Regional de Odontologia, onde eu tenho periodicamente essas divulgações também por meio das redes sociais. Lá na terapia ocupacional, eu sei que, né, por parte da ASCOP, o conhecimento que eu tenho por lá, faz também periodicamente essas divulgações. Doutora Gabriela, algo que possa, como você trouxe, de uma maneira preventiva, né, e de uma maneira bem esclarecedora, a importância de algo que nós não tínhamos tocado aqui, das práticas sexuais serem com proteção, que também é um fator de provocação aí do câncer de boca. Eu sou trabalhadora do SUS, defensora do SUS, então nas unidades básicas de saúde a gente tem acesso a toda a informação e todos os profissionais, e se não na unidade básica, ali vai ter a pessoa responsável pelo encaminhamento para quem vai poder te tirar essas dúvidas. Né? Tem muitas campanhas, essa é uma campanha excelente de divulgação, então procurar órgãos oficiais mesmo, né? A população que está em dúvida, procurar o conselho de odonto, procurar não só aquele influenciador bonitinho do Instagram, do TikTok, né? Ele também pode ser um profissional especialista, mas sempre certifique-se com uma pessoa que você sabe a sua graduação, a sua especialização, a sua área de atuação. Mas é interessante que as unidades de saúde públicas estão capacitadas para poder orientar, lhe examinar se for necessário e te caminhar também para um tratamento eficiente. Isso, a gente tem a realidade de Santa Catarina, comparando com as outras realidades do país, a gente está muito à frente. Né? A gente tem uma boa rede, a gente tem os encaminhamentos. Aqui em Florianópolis, as doenças de cabeça e pescoço são tratados referencialmente no CEPOM e no Hospital Universitário, e que são duas instituições que se comunicam muito bem, então às vezes esse paciente ele trata nas duas instituições. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha, ou qualquer profissional que você queira receber um atendimento, procure a unidade básica. Isso é bem importante, porque às vezes o paciente ele até identifica uma lesão, mas ele pensa, eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta particular. Mas o paciente precisa saber que existe atendimento gratuito, existe o ambulatório de estomatologia no Hospital Universitário, que é um ambulatório referência, recebe pacientes do estado inteiro e realiza um trabalho incrível assim, com pacientes com doenças de boca em geral, né? Não somente diagnóstico de câncer de boca. Então, não demore para procurar atendimento, né? Existe esse atendimento gratuito e de qualidade aqui em Florianópolis. E quando é identificada alguma doença, né, algum câncer mesmo, a própria regulação do estado ela vai priorizar algumas situações para um atendimento mais precoce. Então, aquele pensamento que a gente tem, é SUS, vai demorar se você procurar ajuda. Então, se você for... a gente que não pode demorar a procurar ajuda. A nossa parte a gente tem que fazer. O que é do outro, a gente deixa com o outro, né? Mas a gente tem uma boa rede que funciona, assim. Gabriela, o passo a passo, por exemplo, o meu paciente, eu fiz um diagnóstico, né? Mas ele não pode pagar. Então, eu posso encaminhá-lo diretamente ao hospital universitário. Ele tem que passar pela unidade de saúde para de lá encaminhar para o hospital universitário. Tudo parte da unidade básica de saúde, né? A regulação. Você pode já encaminhar ou já com laudo de biópsia, isso vai acelerar o processo, já com uma cartinha, uma identificação, né? Porque às vezes a pessoa que recebeu aquele encaminhamento, ela não sabe a gravidade daquela doença que você está encaminhando. Afinal, o profissional de saúde é você. Então, de repente, só especifica mais que daí a unidade básica vai colocar na regulação e a regulação vai decidir se vai para a HU, se vai para o CEPOM ou qualquer outra instituição. Obrigada. Ou seja, se você precisar de ajuda, tem. Santa Catarina é referência nas unidades de atendimento, inclusive de forma gratuita, mas tenha sempre o seu cirurgião dentista como um parceiro para a parte de diagnóstico e, claro, a manutenção da sua saúde. E a manutenção da sua saúde depende de você. Depende do hábito saudável, depende de ficar longe do cigarro, como nós vimos aqui, tem uma correlação quase que direta, decorrente dos números, né, que nós analisamos, não é imediato em relação a isso, mas o indicador, ele nos demonstra uma gravidade, né? O tabagismo, sim, está relacionado à grande maioria, 95%, né, se eu não me engano, nós chegamos nisso, dos diagnósticos aí de câncer
de boca. Dada essa gravidade, mantenha hábitos saudáveis e tenha sempre acesso a boas informações. Vou pedir agora para a gente chegar para a parte final, ver como passa rápido, né, para o nosso encerramento, mensagem que queiram colocar aqui de recomendações para a gente fazer esse fechamento deste podcast. Começando, doutora Adriana. A mensagem que eu tenho para deixar aqui para as pessoas que estiverem nos ouvindo, seja cirurgiões, dentistas ou leigos, é que, assim, muita atenção ao cirurgião dentista, atenção à oportunidade que o paciente tem, né, na hora de estar sendo avaliado e ser corretamente encaminhado, né? E ao paciente sempre se autoavaliar e sempre se cuidar, fazendo a prevenção com hábitos saudáveis, cuidados adequados com a sua higiene bucal, como a gente falou aqui, e tendo em mente com aquele slogan que já foi há um tempo atrás, que a saúde começa pela boca, né? Que interessante. Doutora. Só reforçando o que a doutora Adriana falou, o paciente ficar atento a qualquer alteração na sua boca. É importante olhar de vez em quando, ver se tem alguma coisa errada ali. E para o cirurgião dentista observe com atenção a boca do seu paciente. Caso você identifique alguma lesão que você não consiga diagnosticar, encaminhe para o estomatologista, que é o profissional qualificado para fazer esse diagnóstico. E assim a gente vai conseguir construir essa consciência para que tenhamos sempre diagnósticos precoces. Que ótimo. E doutora Gabriela, lá na terapia ocupacional? Então, para os colegas profissionais lembrar, né, que a doença de boca não afeta só a boca, que ela afeta a nossa emoção, a nossa funcionalidade no geral. Então, encaminhar o terapeuta ocupacional como para qualquer outro membro da reabilitação, né? Então, sempre lembrar, o nosso paciente ele não é uma doença, ele é uma pessoa, ele tem um papel ocupacional, ele é um pai, ele é um filho, ele é um irmão. Lembrar dele nesse contexto geral para que a gente possa tratá-lo da melhor forma possível, o mais abrangente possível. O atendimento humanizado e existe solução. Então não fica com medo, não. Procura seu cirurgião dentista, procura manter o seu hábito saudável, que o câncer de boca é tratável com altas chances de cura. E se tiver o problema se agravar, tem como tratar, tem como você se prevenir e tem como você se reabilitar, que é o mais importante também para você levar de lição, e o papel fundamental também dos familiares nesse monitoramento, não só, né, da pessoa fazer o seu autoexame, a sua autorreflexão, mas se você tem uma pessoa querida que muitas vezes está um pouquinho desleixada ou precisando de um auxílio, dá aquele toque. Marca a consulta com o dentista, encaminha para você mantê-la, né, de uma maneira saudável durante muito mais tempo na sua existência. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, agradecendo aqui a presença de Gabriela Bubniak, terapeuta ocupacional, também de Angélica Reinheimer, cirurgiã dentista, e Adriana Wolff, cirurgiã dentista e periodontista. Muito obrigado e agradeço em nome do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, como também da ASCOP, a Associação dos Conselhos Profissionais aqui de Santa Catarina, que promoveu este encontro e este bate-papo. Nos vemos no próximo programa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.